Olá pessoal, tudo bem? Geoffrey Saraiva falando. Passado o carnaval, o Brasil agora volta ao trilho normal dos acontecimentos e a sociedade parece que vai se informando do que vai acontecer e o que está acontecendo. Não sei se foi somente eu que percebi, mas eu tive uma impressão que o carnaval perdeu um pouco o glamour e o impacto que havia no Brasil em outras épocas. Não sei se é por conta do descontentamento da população em geral ou por conta da própria economia em declínio, né? Então, pessoal, o que acontece? Esse mês nós teremos importantes manifestações no Brasil com algumas pautas sendo solicitadas pelos movimentos de rua, né? Entre elas o fim do foro privilegiado, fortalecimento da própria Operação Lava Jato, pela revogação do Estatuto do Desarmamento, entre outras pautas que acredito que sirvam para destravar o Brasil, que está numa crise moral sem precedentes. Então, fazendo uma análise rápida, vou pontuar alguns temas que são bem importantes. Vou falar agora da Escola Sem Partido, por exemplo, que é um projeto de lei que o objetivo é fixar em todas as salas de aula um cartaz com os deveres dos professores e direitos dos alunos para evitar que seja professado somente uma corrente ideológica e doutrinária e que os alunos tenham acesso a outros tipos de ensinamentos, né? Por exemplo, eu, na época de estudante, eu cresci observando e aprendendo apenas um lado da história do Brasil e do mundo. Depois que saí da escola, eu pude estudar por conta própria, eu pude observar que existiam outras correntes e outras coisas no que acreditar e no que ter fé. Então, eu acredito que é um projeto bem valoroso que objetiva tornar os professores e a escola isenta de paixões ideológicas, paixões filosóficas, de forma a tornar um aluno um cidadão mais crítico, né? Então, é um projeto bem interessante que está em discussão na Câmara dos Deputados e que nós devemos dar uma atenção devida. Dar um exemplo bem claro. Há quem diga que já existem leis regulamentando isso, é mais uma lei que vai ser letra morta e etc. Eu vou dar um exemplo. Na época de estudante, criei o banheiro. Quando o professor não deixava, eu não ia para o banheiro, óbvio. Só que hoje, depois que eu cresci, eu percebi que o professor não poderia me impedir de ir ao banheiro, estava me constrangendo, um constrangimento legal, meu ir e vir, etc. Então, se eu fosse aluno e tivesse acesso a esse tipo de informação na época da escola, obviamente eu iria para o banheiro, porque eu iria saber meu direito. Assim é como a Escola Sem Partido, mesmo que exista na lei a vedação a esse tipo de ensinamento específico, existe na Constituição, acredito que existe na Lei de Diretrizes Básicas, a Escola Sem Partido vai informar os alunos na sala de aula, através de seus cartazes, dos seus direitos, visando tornar o aluno mais esclarecido. Então, é importante a população acompanhar isso e dar sua fé nesse projeto de lei, que é bem importante para o alunado brasileiro. Outro ponto importante que vai ser pauta dos movimentos é o fim do foro privilegiado, que já sabemos que o foro privilegiado já é uma coisa que é bem complexa e eu acredito que não corresponde a um anseio da população brasileira, né, que nós temos uma classe diferenciada para ser julgado e que eu acredito que por conta de vários entraves só faz a população ter uma certa descrença com o Poder Judiciário, porque o foro privilegiado já se mostrou não tão eficiente quanto a justiça de primeiro grau, que tem uma capacidade melhor de julgamento, né, e rapidez e capilaridade de seus julgados. A questão da revogação do Estatuto de Desarmamento, que é um tema importante, que a população que já mostrou que não quer ser desarmada, que quer sim ter o direito a escolher se quer ou não ter arma, quer ou não ter o porte de arma, quer não ter a posse de arma, porque o Estado também já se mostrou incapaz de garantir a segurança para o cidadão. Eu falei Escola Sem Partido, fim do foro privilegiado, revogação do Estatuto de Desarmamento, falar agora da reforma da Previdência, que é um tema polêmico. Na verdade, o problema da Previdência do Brasil, eu acredito que começou na época da edição da Constituição de 88, quando ela previu que 50% da receita corrente líquida fosse para despesa de pessoal, ela já deixou o Estado engessado para novos investimentos. Então, nós temos o regime geral sendo ineficaz, já se mostrou, com o Estado com a sua capacidade orçamentária no gargalo, porque é 50% da receita corrente da União para pagar servidor. É muita gente, então o Estado não suporta isso. Como é que vai ter dinheiro para o investimento? Então, esse é o problema do Brasil. São pontos bem específicos que, se forem destravados e forem analisados e jogados ao escrutínio público, nós podemos ter até um país melhor para vivermos.
superando a crise moral, a crise política, a crise econômica. São pontos cruciais que a sociedade precisa discutir. Precisa esquecer carnaval, esquecer temas que pouco importam no desenvolvimento do nosso país, que a gente passa por uma crise séria e que nós precisamos nos reerguer contra esse problema do Brasil. Que Deus nos abençoe e até logo. Qualquer dúvida ou sugestão de assunto, meu e-mail fica abaixo. Siga o meu canal, que de vez em quando eu atualizo, quando o tempo me permite. E curta o meu vídeo, que é legal. Até mais.